Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Economia, foi na consultoria estratégica que não só iniciou o seu percurso profissional, como também se reviu muito nele ao longo da sua carreira. Passou por outros setores de atividade, a saúde, o grande consumo, até chegar efetivamente àquilo que é a sua atual profissão, a sua atividade profissional, que é Executive Board Member de uma grande empresa, neste caso a Galp, e portanto tenho muito gosto em conversar hoje com a Teresa Advocacis. Olá Teresa, bem-vinda. Olá Silvia, obrigada. E obrigada pelo Obrigada. convite, é um Ora prazer estar essa. aqui. Parabéns pelo podcast, que acho que tem episódios muito interessantes. Obrigada eu, não só por teres aceito o convite e também pela disponibilidade, porque eu sei que do ponto de vista da gente também nem sempre é fácil. Olha, dizia eu que tiraste a tua licenciatura em Economia. A minha pergunta é, quando tiveste que optar, fazer uma opção, porque é que escolheste Economia? E até então, quem é que era também esta Teresa que fez esta opção? Olha, eu acho que a minha infância, e que acaba por determinar a pessoa que eu sou hoje, é marcada por um evento trágico, muito triste, que é a morte do meu pai. O meu pai morreu quando eu tinha 10 meses. O meu pai e a minha mãe são pessoas da geração que nasceram nos anos 40, 50 e que de famílias humildes do norte do país e que tiveram a sorte de ter acesso, mas também o mérito de utilizarem um sistema educativo que se tornou mais acessível a toda a gente. E eles estudaram e saíram das casas dos pais, vieram viver para Lisboa, casaram, tiveram a minha irmã, e depois tiveram-me a mim logo de seguida. E quando eu tinha 10 meses, o meu pai, de forma muito súbita, sentiu-se mal um dia, foi internado num hospital e morreu passado 15 dias. E, portanto, uma coisa muito rápida aconteceu. E ele tinha tido um cancro, que não se percebia muito bem qual é que era a história, mas foi uma morte muito trágica. E a verdade é que eu cresci num núcleo familiar. A minha mãe continuou a viver em Lisboa, não voltou para a casa dos pais, nem para perto dos irmãos, e nós as três éramos muito unidas. Portanto, nós vivíamos de uma forma muito próxima e vivíamos muito a vida umas das outras. Inclusive eu no colégio andava atrás da minha irmã e se não a encontrasse para almoçar, eu não almoçava, se não me conseguisse sentar ao lado dela. E isto fez também com que eu aprendesse a ler muito nova. A minha irmã entrou na primeira classe e ela ensinou-me a ler. E, portanto, eu com 4 anos sabia ler e escrever. E era vista um bocadinho pelos professores e pelos educadores como uma menina prodígio. Portanto, eu tinha esta crença de que eu tinha algumas competências especiais e que eu podia fazer uma coisa diferente no mundo e que era alimentada pelos professores e pelos educadores, e tinha esta tristeza do meu pai ter morrido com um cancro. E, portanto, a primeira coisa que eu quis ser era a pessoa que ia descobrir a cura para o cancro. Eu queria que nenhuma outra criança passasse pelo que eu tinha passado e, portanto, tinha esta imaginação de criança, dizer, não, de certeza que aquilo é simples, é só entrar lá, tirar e fechar e depois fica tudo bem. Portanto, aos 5, 6 anos e até à minha adolescência eu dizia isto, eu queria fazer medicina, estudar investigação e descobrir a cura para o cancro. Com a adolescência veio alguma realidade, algum realismo, e eu percebi que não era assim tão simples. Mas ainda tinha esta imagem do meu pai, que é uma coisa que marca muito, e muitas histórias se contavam que o meu pai era uma pessoa muito especial, etc. E o meu pai era diplomata. Então, quando deixei de achar que ia descobrir a cura para o cancro, então eu quero mudar o mundo, eu quero ser diplomata e eu quero resolver os problemas do mundo. E para ser diplomata havia o caminho da economia. Portanto, eu escolhi economia quando foi a escolha do 10º ano e comecei a estudar economia. E no 11º apaixonei-me e, portanto, arranjei um namorado. E o curso que eu queria mesmo tirar era Relações Internacionais, para ser diplomata, mas só havia no Minho. E eu estava apaixonada pelo Francisco, que é o meu atual marido, começámos a namorar nessa altura, e eu queria ficar em Lisboa. E eu acho que ele me convenceu que a economia também é um bom caminho para tu seres diplomata e, portanto, vai para a economia, para a Nova, que é o melhor curso que há, e pronto, e lá fui para a Nova. Portanto, é muito pouco linear, não foi uma escolha evidente, mas foi onde eu acabei. Uma escolha com o coração também, não é? Muito coração em todo este processo. Olha, no decorrer do teu percurso profissional, até porque no seguimento estás a dizer que foste sempre
também identificada por educadores e professores como uma menina com, de facto, com imensas competências muito cedo. Foste planeando de alguma forma o teu percurso profissional? Estudavas e pensavas, agora quando terminar vou fazer isto, vou ser aquilo. Foste pensando nisso ao longo do teu percurso académico? Fui pensando em muitas opções. Eu considerei uma série de coisas enquanto estava no curso e eu acho que agora, olhando para as coisas que eu fiz, eu acho que todas as que eu fiz depois do curso, eu pensei nelas, mas pensei em muitas outras. E a determinada altura, depois de entrar na faculdade e começar a perceber o que era a economia e o que eram as outras áreas, eu tentei fazer, escolher várias cadeiras que me abrissem várias opções e a nova dava uma flexibilidade muito grande na escolha do currículo e, portanto, eu fiz coisas tão diversas como disciplinas de finanças, disciplinas de gestão de risco muito complexas com muitos números e fiz coisas muito mais genéricas como economia do desenvolvimento, que me permitiam pensar em coisas talvez um bocadinho mais ligadas ao desenvolvimento do mundo, etc. Portanto, eu tentei manter estas portas todas em aberto. Na verdade, depois, quando se começava a aproximar o fim do curso, havia aquela coisa que toda a gente queria, não é? Que eu quero ir fazer banca de investimento para Londres e eu quero fazer uma carreira junto de pessoas que são pessoas geniais e que conseguem saber o que é preciso comprar, o que é preciso vender e que fazem os grandes deals da economia. Sim, eu tinha um bocadinho essa ideia. E depois as coisas acabaram por não se concretizar exatamente dessa forma e eu escolhi depois, também muito pelo coração e muito pela minha mãe também, porque queria estar próxima da minha mãe, acabei por ficar em Portugal e acabou por ser tudo um bocadinho diferente daquilo que eu tinha idealizado. Porque tu depois começas o teu percurso profissional, acabas os teus estudos, foste para a BCG, portanto, integraste o mundo, o famoso mundo da consultoria estratégica. Estiveste alguns anos inicialmente, digo inicialmente, depois já lá vamos, acabaste por retornar a casa, à tua casa profissional também, que seguramente é assim que a sentes. Nestes primeiros anos que estiveste a fazer consultoria estratégica, porque eu acredito que seja uma coisa que marca imensas pessoas, o que é que tu retiras desses primeiros anos que tiveste na BCG que de alguma forma ainda hoje moldam a profissional que tu és? Olha, tudo. Eu diria que a BCG fez a pessoa que eu sou do ponto de vista profissional. A BCG deu-me as ferramentas e é quase como se me tivesse dado uma caixinha para me explicar como é que fazemos a resolução de problemas, como é que fazemos a modelização dos cenários, como é que fazemos uma boa comunicação escrita e oral. E, portanto, eu tenho esta caixinha de ferramentas que foi evoluindo ao longo do tempo, mas acaba por ser a estrutura com a qual eu penso e com a qual eu executo coisas. Deu-me também quase o guia das boas maneiras, que é como é que é suposto tu estares, como é que é suposto tu apareceres, como é que as pessoas que estão à tua volta estão à espera, que expectativa é que têm em relação a ti e como é que tu tens que honrar essa expectativa. E, portanto, um bocadinho as boas maneiras. E talvez não tenha dado a coisa mais importante, que é a forma de viver os valores com total integridade num contexto profissional que coloca muitos desafios. Portanto, os valores que nós vamos aprendendo na nossa infância, da honestidade, da transparência, da colaboração, da interajuda, que são todos muito bonitos no papel, quando se confrontam num ambiente profissional com objetivos de resultados individuais ou coletivos, que às vezes os fins podem justificar os meios. Aprender com uma das melhores escolas como é que nós nos mantemos íntegros, como é que nós nos mantemos fiéis aos nossos valores, é uma coisa que eu ainda hoje uso como referência. A BCG, para mim, é um porto de abrigo. Eu, quando me sinto confusa ou quando há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber o que é que está certo e o que é que está errado, eu volto a pensar como é que na BCG nós resolvíamos estes temas. Como é que eu pensaria sobre este problema na BCG? E se precisar, obviamente, agarro no telefone e telefono para algum colega meu e digo: olha, ajuda-me aqui a pensar sobre isto, estou a pensar bem, não estou a pensar bem, isto está certo ou não está? Eu acho que isto talvez seja a coisa mais importante que a BCG me deixou, é claramente uma segunda casa para mim. E deixou-me amigos fantásticos, amigos para a vida, com quem eu mantenho relações numa base absolutamente regular. Realmente foi uma das experiências mais marcantes que eu tive
no meu trabalho. Porque, de facto, há muitas pessoas que fazem consultoria estratégica e mencionam isso que tu estavas agora a dizer, que tem a ver com essa modelização quase do pensamento, não é? Essa forma francamente organizada de olhar para as coisas, pensar de forma estruturada nelas, definir um conjunto de coisas e ir para a ação das mesmas. Portanto, esse lado muito estruturado também, não é? Sim, sem dúvida. E estruturado com uma coisa que muita gente refere. Acho que há duas características que as pessoas referem quando falam sobre mim que eu acho que tem muito a ver com o que tu estás a dizer. Uma é a tranquilidade. Ou seja, nós temos um tema que é super complexo. Mas nós não entramos em pânico. E não entramos em pânico porquê? Porque temos essa capacidade de... Então vamos partir o problema aos bocados e nós vamos ser capazes de o tratar. Porque nós temos as ferramentas que precisamos para analisar cada parte e depois, no fim, também sabemos voltar a reconstruir as peças para contar uma história. E isto vem tudo das ferramentas da BCG. E depois eu acho que a segunda característica que também advém dessas competências é a honestidade intelectual. Ou seja, não temos medo de dizer há coisas que eu não entendo, há coisas que eu entendo, há coisas que estão certas, há coisas que estão erradas, há decisões erradas que nós tomamos e tomamos por este motivo e não significa que nós sejamos incompetentes, não, nós fomos incompetentes a tomar aquela decisão porque aconteceu isto, isto e isto, mas vamos andar para a frente e vamos aprender. E, portanto, sem dúvida, estas ferramentas que às vezes parecem coisas muito simples, muito fáceis de construir, são coisas que realmente depois nos permitem fazer trabalho muito, muito complexo. Olha, tu depois, passaram estes anos, fizeste um interregno de alguma forma, porque foste, durante uns meses, para a presença do Conselho de Ministros. Sim. Como é que isto acontece? Como é que foi essa experiência? Olha, a experiência foi um bocadinho um acaso, não é? Portanto, isto foi no governo do Pedro Santana Lopes. Portanto, o Pedro Santana Lopes, quando o Durão Barroso vai para a Comissão Europeia, o Pedro Santana Lopes é selecionado e tem que construir equipa. E isto era agosto, recebo um telefonema da chefe de gabinete a dizer: Teresa, o seu nome apareceu-me aqui, tenho ótimas referências suas e eu gostava de a convidar para vir trabalhar para o gabinete do Primeiro-Ministro. E eu, na altura, estava grávida de 6 meses. E a primeira coisa que eu disse foi: mas eu agora estou grávida de 6 meses, vou ter o bebê daqui a 3 meses. E ela disse-me: olha, deixe-me ver com o Sr. Primeiro-Ministro e já lhe digo alguma coisa. E ligou-me logo, passado 5 minutos, a dizer: olha, as palavras do Sr. Primeiro-Ministro são: o que seria se eu não fosse contratar a melhor pessoa para fazer esta função porque está grávida? E eu acho que aquilo que eu achei, quer dizer, não faz sentido nenhum, como é que eu vou fazer isto, daqui a 3 meses já nem estou lá, desarmou-me completamente. E eu, pronto, está bem, tudo bem. Então aceitei o desafio, que era uma coisa que eu também... Havia aqui este bichinho da diplomacia que já tinha sido perdido, mas que ainda tinha aqui alguma reminiscência de serviço público, de prestar algum serviço ao país. Lá estava e eu disse: sim, vou. A experiência foi muito curta, porque, na verdade, o Duarte, o meu primeiro filho, nasce em novembro, isto, portanto, foi em agosto, e eu estava de férias, voltei, comecei a trabalhar. O Duarte nasce em novembro e eu fui de licença de maternidade, e depois eu acabei por já não voltar, porque, entretanto, o governo cai e eu quando voltei a trabalhar, já voltei para a BCG. Mas é engraçado, porque o que eu aprendi ali foi que o impacto que nós, pessoas, podemos ter num país pode ser feito a muitos, muitos níveis e não é necessariamente o serviço público que é a forma mais eficiente de nós contribuirmos para o bem do nosso país, e que eu, com as competências que tenho no setor privado, tenho muito espaço para poder fazer por este país, se calhar muito mais do que faço num gabinete de um Primeiro-Ministro. E eu acho que esse ensinamento foi muito importante, e ao longo do resto da minha carreira, se calhar foi algo que me impediu de ter tomado outras decisões, de voltar a trabalhar para o governo. Inclusive, às vezes as minhas amigas dizem-me: tu devias ser Ministra da Educação para ver se pões estas escolas em ordem. E eu, não, esquece, eu acho que não é aí que eu posso realmente contribuir para as escolas funcionarem melhor e para o país funcionar melhor. Quase que fala-se muito hoje em dia, mesmo trabalhando por conta de outra no setor privado, podermos ser empreendedores dentro daquilo que é a nossa própria função e fazer muito mais do que aquilo que
bem descrito que deveria ser o nosso conteúdo funcional. Sem dúvida, sem dúvida. E quando nós trabalhamos numa grande empresa ou numa empresa que, mesmo não sendo grande, tem muitas relações, nós em cada contacto que fazemos com qualquer pessoa, nós temos uma capacidade de impactar muitas outras coisas. E isso, para mim, é algo que o mundo privado acaba por potenciar até mais do que o mundo público, porque no mundo privado nós realmente temos muito acesso a pessoas e estamos numa grande rede em que podemos realmente influenciar no sentido daquilo que achamos que está certo. Tu acabas por voltar à BCG ainda, onde estiveste mais ou menos sensivelmente 2 anos, e depois foste para a Sanofi, foste para a saúde. Sim. O que é que te chamou a atenção, em particular, nesta tua atividade? E na altura, quais é que eram as tuas responsabilidades na Sanofi? Então, eu acho que a saúde sempre foi uma paixão, não é? Aliás, eu queria descobrir a cura para o cancro e estudar medicina, etc., lá atrás. E eu apaixonei-me por este projeto. Portanto, eu conheci a Sanofi porque a BCG fez um projeto de estratégia para a empresa e fui eu que fiquei nesse projeto, portanto, eu fiquei a liderar esse projeto e eu apaixonei-me pelo que ali estava. E o que é que ali estava? Estava o lançamento da primeira vacina contra o cancro, que era a vacina contra o cancro do colo do útero, que era o Gardasil, que agora já está mais do que lançada, mas a nossa primeira função como equipa, e por isso é que a empresa foi constituída, foi lançar este produto em Portugal. É um produto que é maravilhoso. A constituição e o pensar este produto é não só um tema de saúde pública, e o cancro do colo do útero na altura matava muitas mulheres por ano, e é mais uma libertação da mulher. Portanto, nós falamos hoje muito dos direitos que a mulher foi adquirindo, das liberdades que foi adquirindo, e às vezes esquecemos que há temas médicos que potenciaram a libertação da mulher, e pode ser polémico, mas a pílula foi um deles, não é? Que libertou a mulher de uma vida de gravidez atrás de gravidez, e esta é outra que também liberta a mulher de uma doença que, sendo transmitida pelos homens, é depois na mulher que tem as repercussões mais graves. E, portanto, apaixonei-me mesmo pelo projeto e quis fazer parte dele. E, portanto, quando houve a oportunidade de me juntar à equipa, que era uma equipa que eu conhecia, porque tinha estado lá e que era uma equipa fabulosa, eu, obviamente, aceitei. Eu comecei por ter funções muito de estratégia, de desenvolvimento de negócio, de gestão das várias áreas que se têm que coordenar para poder fazer o lançamento do plano estratégico que eu tinha estado a definir. E depois, pouco tempo depois, assumo também as responsabilidades financeiras e as responsabilidades da gestão da cadeia de aprovisionamento, que nas vacinas tem uma particularidade mais engraçada do que no resto dos produtos, porque as vacinas são muitas vezes organismos vivos e, portanto, nós temos uma cadeia de fabricação e de fornecimento que obriga a que determinados, vamos chamar bichos, cresçam, e às vezes eles não crescem como nós queríamos e o processo não corre como tinha que correr e, portanto, tem em si especificidades muito, muito giras. No fundo, a vida acabou por te colocar um bocadinho naquele sítio onde tu, tão pequenina, querias estar. É irónico, não é? Mas é muito engraçado pensar nisso dessa forma. Portanto, quando eu perdi a minha ilusão de que eu sozinha ia mudar o mundo, parece que me dão a oportunidade de sozinha não vais, porque isso é tonto, não é? Isso é uma coisa infantil, mas em conjunto tu tens aqui uma possibilidade de mudar a saúde em Portugal. E a verdade é que se mudou. Neste momento todas as miúdas são vacinadas com esta vacina, até os rapazes já são vacinados e, portanto, evitam as transmissões e isso permite praticamente erradicar esta doença de Portugal e da Europa. E Portugal é engraçado porque Portugal foi um dos países com mais sucesso na introdução da vacina, mas acabou por ser uma referência para muitos outros países e, portanto, de certa forma, conseguimos ter um impacto até maior para além do que fizemos em Portugal. É mais um exemplo que, embora pequeninos, podemos efetivamente ser esse exemplo para fora, para o mundo, não é? Sem dúvida. Muitas vezes temos o sentimento que é ao contrário. Sim. Que os exemplos nos vêm de fora. Sim. Da Sanofi à Solvena. Sim. E aqui foste, uma vez mais, embora estavas a mencionar que já estiveste ligada à cadeia de aprovisionamento, aqui foste liderar uma área de procurement, depois estiveste mais ligada à parte das commodities e operações, portanto, outra vez funcionalmente um conjunto de coisas novas. Como é que foi mais esta experiência no teu percurso profissional? Olha, a Solvena, eu diria que
assumir a área de operações e commodities da Sovena foi a junção de duas pessoas meio loucas. O Dr. António Simões, que era o CEO da Sovena na altura, que é louco em me dar esse desafio, e eu, que sou louca em aceitar aquele desafio. Portanto, eu, de um dia para o outro, passei de gerir uma equipa de 2 pessoas para gerir uma equipa de 500 pessoas. Passei de um orçamento de 50 milhões de euros para um orçamento de 600 milhões de euros. Passei de ter uma área funcional, que era o procurement, para uma série de áreas funcionais que incluíam desde projetos agrícolas a projetos industriais, a trading internacional, também tinha o procurement, a qualidade, portanto uma série de áreas que eu não dominava e que tinha muito que aprender para conseguir acompanhar. Não percas o teu raciocínio, mas não posso não fazer-te a pergunta, que é, tiveste algum receio em dizer que sim a esse desafio que te foi lançado? Em algum momento, por não dominares, por ser muito mais grandioso daquilo que tinhas até ao momento, pensaste 2 vezes se dirias que sim? Pensei e disse ao Dr. Simões, olha, eu isto e isto ainda faço, mas disto eu não percebo nada. E ele disse, eu estou cá. Foi uma conversa muito franca e foi uma ligação que foi uma corresponsabilização. Portanto, ele assumiu... Compromisso que assumiram os dois, Exatamente, não é? assumimos um com o outro. E é engraçado porque ele acompanhou-me de forma muito próxima em tudo o que foi preciso. Sempre que ele estava em Lisboa, às 8h30 da manhã, ele estava no meu gabinete para dizer bom dia e perguntar se estava tudo bem. Respondia aos meus e-mails em 3 segundos. Portanto, sempre esteve lá. Mais tarde, ele comentou também que admirava a coragem de eu ter aceito este desafio. Portanto, eu acho que havia um reconhecimento mútuo de que entrámos aqui os dois a saber que, de parte a parte, estávamos, se calhar, a dar um passo maior do que a perna. Mas correu bem. Mas depois dizes que sim, propões-te a fazer aquele caminho o melhor que possas e saibas. Depois já não vais tendo receio da decisão que tomas. Não, obrigou-me a crescer muito rapidamente e obrigou-me a delegar muito, porque é imediato o reconhecimento de que eu não vou conseguir nunca dominar estes temas como as pessoas que aqui estão. E, portanto, o que eu tenho que fazer é construir uma relação de confiança e de responsabilização destas pessoas que aqui estão e depois assumir que a minha função não é dizer-lhes se é encarnado ou se é azul ou se vamos comprar a 100 ou comprar a 200. A minha parte nesta história é assegurar que eles têm o contexto certo para fazer o trabalho que eles têm que fazer. E, portanto, eu tenho que fazer a coordenação entre as áreas, eu tenho que assegurar que eles vão aos sítios que têm que ir e o que eles me pedem para fazer, eu estou preparada para responder se sim ou se não. E, portanto, este suporte que eu encontrei nas pessoas que estavam na equipa foi algo que foi fundamental, porque senão eu não tinha podido assumir este compromisso. Tive dias maus, tive dias muito difíceis e tive histórias muito tristes que aconteceram, porque havia muitas atividades industriais e, portanto, onde há atividades industriais e onde há muita gente, há sempre histórias tristes. Mas eu não trocava nenhum dos dias piores que tive por nenhum dos melhores dias de ninguém, porque estes dias fizeram de mim a pessoa que eu hoje posso ser noutro conjunto de desafios, porque foi realmente um processo de crescimento mesmo muito rápido que tenho claramente que agradecer à Sovena e a todas as pessoas que confiaram em mim para fazer. Porque senão depois há um conjunto de coisas que para a frente depois podem até nem acontecer, não é? Sim, eu acho que há coisas que eu não teria aceito mais à frente se não tivesse tido esta oportunidade de certa forma, com alguma proteção, porque eu sentia sempre alguma proteção, alguém ali olhar por cima do meu ombro relativamente àquilo que eu estava a fazer, não ter tido a oportunidade de me lançar a fazer coisas completamente diferentes. E este trabalho na Sovena foi um trabalho que me permitiu conhecer os mercados mundiais de trading de oleaginosas e cereais, que as pessoas nem sonham, que é o que nos alimenta todos os dias e que circula por aí desde a Argentina até a Ucrânia, a passar por Espanha e por Portugal. Passei muito tempo em campos de girassol com agricultores para trabalhar com eles, como é que nós conseguimos melhorar a produtividade e conseguir criar aqui mais valor. Passei muito tempo
em instalações industriais, a conhecer as instalações ou a visitar instalações com os clientes que queriam. Em alguns casos, inclusive, entrei dentro de processos produtivos para perceber exatamente como é que isto funciona, para poder desafiar as equipas industriais e ir um bocadinho mais à frente, nomeadamente no biodiesel, que era uma área que nós tivemos que transformar e usar novas matérias-primas, e havia ali uma resistência da área industrial, e eu também ajudei a ultrapassar algumas destas resistências, e portanto foi um processo mesmo muito rico de aprendizagem, que eu tive a oportunidade de fazer e que hoje eu quase que digo, há poucas empresas que são um mistério total para mim, porque eu comprei, eu vendi, eu trabalhei em processos industriais, eu trabalhei em processos de trading, e portanto, claro que pode haver empresas que são tão diferentes que eu não perceberia nada, mas é difícil imaginar que não vão ter alguma coisa em comum com alguma coisa que eu fiz. Mas a verdade é que pós-Chovena, tu regressas a casa, não é? Voltaste à BCG, onde estiveste durante mais algum tempo, onde assumiste também a função de partner. A minha pergunta neste teu novo regresso a casa é: como é que, desde a altura em que tu, pós-licenciatura, chegas à BCG, à altura em que tu assumes a função de partner da BCG, passaram alguns anos, como é que tu foste vendo a evolução deste setor? Porque é um setor sempre com muitas particularidades, que as pessoas até viam sempre como um mundo muito fechado, muito cinzento, que eu não concordo nada, eu acho que é um mundo até bastante colorido. Sim. Mas como é que tu foste vendo, não é? Porque o facto de teres ganho outro mundo, outras experiências, outra noção de outro tipo de empresas e voltares a casa para pôr em prática e para dares isso tudo de ti novamente à BCG, proporciona depois também ir com sentido crítico vendo o que é que mudou, o que é que não mudou, o que é que ainda podemos continuar a fazer. Sim, e mudou muito, porque a BCG que eu vi em 1999, que foi quando eu comecei, é muito diferente da BCG que eu vejo em 2017, e talvez seja isso que me atraiu a voltar. Eu encontrei uma BCG muito maior, e agora posso dizer aqui um disparate em termos de números, mas eu acho que foi qualquer coisa como aquilo que cresceu de 5.000 pessoas para 20.000 pessoas, portanto, muito maior. Era uma empresa que era muito vista como um nicho, e nós temos aqui um conjunto de pessoas muito selecionadas e muito especiais, e que em 2017 tinha muito mais gente, tinha aberto as portas, de certa forma, a um talento muito mais diversificado. E que fazia da consultoria um setor com muito mais capacidade de impacto. Porque já não era só estes rasgos de genialidade de qual é que é a estratégia que uma determinada empresa tem que ter, e que fica tudo num papel, e que depois só se encontrarmos um gênio também do lado de lá é que o gênio vai implementar aquilo exatamente daquela maneira, se não vai implementar um bocadinho, e nós depois já vimos cá, passado uns tempos, tentar pôr isto melhor, para uma atividade em que, de forma muito próxima dos clientes, se faziam projetos acontecer, ao ponto de se fazerem empresas, ou seja, em que a própria BCG participava com equity na construção de ventures. E, portanto, o que eu encontro é uma empresa com uma capacidade de implementação e com uma capacidade de ação sobre chamemos o tecido económico, o tecido empresarial de uma determinada região, verdadeiro. Portanto, mesmo com capacidade de entrar por ali adentro e criar negócios e fazer desenvolver receitas e fazer implementação de projetos. E isso, para mim, que tinha tido vários anos de ver as empresas com muita dificuldade em fazer as coisas acontecerem e em concretizarem os seus projetos, a BCG permitia-me ter uma alavanca para fazer isto em muitos sítios, e portanto eu achei aquilo muito, muito interessante. E depois, eu acho que outra coisa que é absolutamente notável da evolução destes, porque isto, a brincar são quase 20 anos, não é? Desta evolução é a perspectiva das pessoas, a forma como evoluiu a gestão do talento. E a BCG sempre foi uma melhor prática, porque o recurso que a BCG vende é talento. E, portanto, sempre teve uma preocupação muito grande na gestão do talento. Mas a preocupação com a diversidade alterou-se radicalmente. E, portanto, quando eu volto à BCG, eu vejo uma tentativa genuína de contratação de pessoas diferentes. Eu
recordemos que em 1999, quando eu entrei, eu fui a primeira pessoa da Universidade Nova de Lisboa que entrou, era tudo meninos da Católica de Gestão. E depois, durante uns tempos, era tudo meninos da Católica e tudo meninos da Nova. E quando eu volto em 2017, há uma tentativa verdadeira de ampliar a diversidade das pessoas que se recrutam e uma tentativa genuína de os integrar. Portanto, tudo o que é conversas politicamente incorretas são proibidas lá, mas genuinamente proibidas, não é falso. O tema da work-life balance, da integração da vida pessoal com a vida profissional, das licenças de maternidade e de paternidade, muito à frente do seu tempo. E realmente uma preocupação de gerir aquelas pessoas no sentido de elas conseguirem ter uma vida muito mais equilibrada, conseguirem desenvolver competências diferentes. E isso foi completamente uma evolução que se viu na BCG, viu-se noutras empresas, mas na BCG claramente a liderar um movimento muito, muito importante. E eis que em 2020 tu integras a Galp, foste como Head of People. Tu tinhas toda a tua carreira, a tua vida tem sido sempre trabalhar com pessoas, porque a consultoria é isso mesmo. Depois tu própria estavas a dizer que na tua experiência na Sovena começaste por liderar 2 e passaste a liderar 500. E aqui tu chegas, permite-me a expressão, ao monstro Galp, para ser Head of People, para no fundo liderar tudo o que tinha que ver com as pessoas numa estrutura tão grande como esta. Foi mais um grande desafio. Foi um grande desafio. Eu entro na Galp ainda como BCG a fazer projetos com a Galp e trabalhei num primeiro projeto que tinha a ver com a transformação digital, portanto procurar definir qual é que é a agenda digital da Galp e como é que modelo, ou como se diz, um modelo operativo, que modelo operativo é que nós precisamos para que esta agenda digital se torne uma realidade. Faço depois também uns projetos na área comercial e uns projetos na área do trading e o que eu percebo é que, e depois entretanto veio o Covid, e os projetos param e eu apercebo-me de que isto vai ficar tudo parado. A Galp não vai implementar estas coisas porque faltam aqui, acima de tudo, a capacidade de mobilização, de talento e das pessoas para fazer isto acontecer. E, portanto, quando o Carlos Gomes da Silva, da altura era o CEO, me telefona e diz: Teresa, gostava de considerar esta posição para vir para a área de People, que não é uma área que não é uma área que me é natural. Isto é recursos humanos, eu nunca tinha feito recursos humanos na vida, e eu expliquei-lhe isso e ele disse: não, mas aqui o tema não é as práticas e as operações e as coisas de recursos humanos, isto a equipa faz. O que eu preciso é de alguém que me ajude a revitalizar o talento, a alterar formas de trabalhar, a alterar a cultura, a fazer diferente aqui na Galp para efetivamente as coisas poderem acontecer. Que isto é música para os meus ouvidos, não é? Portanto, eu nos projetos que tinha feito, sabia o enorme desafio de transformação que a Galp tinha e ele estava-me ali a pedir ajuda para ao lado dele e mobilizando as pessoas da Galp conseguir fazer essa transformação. Portanto, era algo absolutamente fantástico. A experiência teve 2 momentos diferentes, não é? Portanto, eu acabei por ficar um ano, pouco mais de um ano na função. Teve um primeiro momento muito, muito duro, que foi ainda durante o Covid e que teve uma lógica muito de redução de custos. E, portanto, houve ali um período de saídas de pessoas e, portanto, quem está à frente da área de pessoas sofre sempre com este tema. Foi um período bastante duro. Mas depois houve um período completamente diferente de abertura para pensar uma estratégia de pessoas nova. E isto, entretanto o CEO é substituído, o Carlos Gomes da Silva sai e vem o Andy Brown, que é uma pessoa que vem da Shell com uma perspectiva sobre pessoas e sobre o desenvolvimento de pessoas super avançada, super progressista e a dar-lhe realmente, a colocar isto no coração da estratégia de desenvolvimento que ele queria para a Galp e pede-me, olha, revê a estratégia de pessoas. E, portanto, foi um trabalho muito, muito interessante de definir então quais é que são os pilares que nós vamos aqui trabalhar para fazer desta empresa a empresa que nós queremos que ela seja para as pessoas que cá trabalham e para potenciar o negócio que nós queremos construir. Portanto, construímos uma estratégia baseada num conjunto de pilares, um deles a cultura, quais é que são os valores da cultura que nós queremos que estejam dentro da Galp e quais é que são os comportamentos que alimentam esses valores da cultura.
Fizemos uma alteração da política de compensação, que foi uma pedrada no charco. Foi a primeira vez que a Galp olhou para uma política de compensação baseada em benchmarks externos e a querer se posicionar efetivamente como uma empresa que paga de uma forma competitiva e justa entre pessoas. Olhámos para o leadership development, ou seja, que tipo de líderes é que nós queremos ter dentro da Galp, qual é que é o perfil e como é que nós os vamos apoiar para eles conseguirem chegar a esse perfil. E aqui uma lógica de liderança muito interessante, que é liderar não é mandar fazer, liderar é estar à frente das pessoas e assumir com coragem as coisas que é preciso fazer para que esta empresa esteja à frente do seu próprio tempo. Trabalhámos também as componentes mais técnicas de formas de trabalhar ágeis e de planeamento das competências, que é algo que agora também se fala muito, que é temos de planear as competências do amanhã, sabendo que vimos daqui de um negócio que tem um peso muito grande de algo que não vai existir daqui a 10 anos. E, portanto, esses eram os outros pilares. Mas foi realmente um projeto fabuloso e uma oportunidade fabulosa de poder desenhar, então, como é que a Galp quer ser para o futuro em termos de pessoas. Eu li numa entrevista tua que tu dizias que claramente na era pós-Covid a prioridade têm que ser as pessoas, que vai exatamente no seguimento de tudo isso que tu estavas a dizer. A minha pergunta é se tu de facto sentes que de alguma forma as empresas estão viradas e orientadas a isso, correndo eventualmente o risco de, se não o fizerem, se tornarem até obsoletas. Eu acho que todas falam disso hoje em dia, mas nem todas executam ou tomam as ações que são necessárias para que efetivamente consigam utilizar da melhor forma essa nova forma de ver as pessoas. As grandes empresas, eu acho que quase por obrigação, vão fazendo e, portanto, têm acesso a todo o conhecimento que precisam e, portanto, conseguem efetivamente pôr isto a funcionar. As mais pequenas sofrem bastante têm poucas pessoas para se dedicar a temas de pessoas, há também um tema de localização. Portugal tem muito este tema de as empresas em Lisboa e no Porto conseguem aceder a talento, mas todas as empresas que estão um bocadinho mais deslocadas têm muita dificuldade em atrair pessoas para se colocarem, para se deslocalizarem e ficarem nessas zonas. E, portanto, muitas vezes, mesmo tendo consciência, a dimensão da empresa e a localização da empresa são uma restrição ao que se pode fazer. Agora, eu acho que a mim não me resta a mínima dúvida que sem pessoas nós não vamos conseguir em nenhuma empresa levar a empresa para o nível seguinte. Podemos continuar a gerir aquilo que lá está, sim, sem dúvida, mas precisamos efetivamente de pessoas mobilizadas, pessoas formadas, pessoas apaixonadas para conseguir levar a empresa para um patamar diferente. Olha, e pegando nas palavras que tu acabaste de dizer, sente-te uma pessoa que vais mostrando, conforme vais respondendo às minhas perguntas, a paixão que vais tendo a cada situação profissional a que tens proposto. Tu, em 2021, passaste a ser Executive Board Member na Galp, que é de facto não só uma função com exposição, estamos a falar uma vez mais numa das maiores empresas que há para trabalhar em Portugal. A minha pergunta é como é que foi mais este grande desafio, não é? Porque isto é mais uma daquelas coisas que respiramos fundo e vamos a isso. Sim, sim. E mais uma vez, isto depois pegando no que tinha acontecido na Sovena, eu, nessa altura, uma das frases que eu usava muito com a equipa, porque eu depois herdei uma equipa, e uma das coisas que eu lhes dizia era: eu nunca teria assumido este desafio se vocês não estivessem aqui. E, portanto, eu sabia que estava a assumir um desafio de coordenação de pessoas que eram fantásticas. Portanto, na verdade, o meu tema não era tanto isto é um bicho enorme, cheio de coisas diferentes e eu vou ter que entender estas coisas todas, de todo. Nem tinha sequer a validade de achar que ia entender aquilo tudo. O meu grande desafio é como é que eu vou ganhar a confiança de pessoas que são tão boas naquilo que fazem e que são tão seguras daquilo que acham que é o futuro. Como é que eu vou ganhar esta confiança? E como é que eu vou conseguir que eles me aceitem para coordenar as componentes que depois não depende de cada um deles individualmente, mas depende de uma capacidade de orquestração conjunta. E aí
confesso que pensar na Sovena me ajudou muito. Eu na Sovena também consegui criar esse sentido de união, também consegui criar esse sentido de equipa e pronto, e disse, bem, vamos lá, isto não vai ser fácil, mas vamos lá fazer isto. E como é que tem sido o teu dia-a-dia? Como é que é o teu dia-a-dia nesta função? Olha, o meu dia-a-dia é muito variado eu dedico algum tempo em trabalho interno, portanto eu tenho muito a gestão de cada uma das pessoas, eu não diria de cada uma das áreas, porque as áreas são geridas por eles, mas tenho os chamados one-on-ones, portanto eu tenho as reuniões com cada um dos meus reportes diretos que me ocupam uma grande parte do meu tempo e é onde eu procuro, mais do que conhecer o negócio, porque isto é curioso, mais do que conhecer o negócio, eu procuro saber como é que eles estão, como é que as equipas deles estão, o que é que eles precisam para conseguir fazer melhor o trabalho que eles acham que é o trabalho certo. E isso ocupa, eu diria que isso ocupa 1/3 do meu tempo. O outro terço do meu tempo eu ocupo com temas de comissão executiva, porque fazer parte da comissão executiva é mais do que ter um pelouro de uma determinada unidade de negócio. E, portanto, eu pela minha experiência em estratégia, pela minha experiência noutras áreas de negócio e noutros negócios em que eu trabalhei, permite-me, de forma bastante rápida, entrar em temas industriais, ou entrar em temas de renováveis, ou entrar em temas de trading, porque eu já fiz um bocadinho de cada um, e realmente contribuir para uma visão estratégica global da empresa. O que é que eu acho que deve ser o futuro, quais é que são os projetos que eu apoio, quais é que são as alterações que eu sugeria, e portanto isso é mais outro terço do meu tempo, é muito ao nível da estratégia da Galp transversal. E depois, eu diria que o outro terço é a gestão dos stakeholders para lá da minha unidade de negócio. E sendo eles alguns externos, eu passo tempo com clientes, eu passo tempo com agências que nós patrocinamos, ou equipas, a Federação Portuguesa de Futebol, ou um Rock in Rio. Portanto, eu tenho esse relacionamento com stakeholders externos, e tenho também depois o relacionamento com os stakeholders internos com quem eu tenho que assegurar que as coisas funcionam para o meu negócio funcionar. Portanto, se calhar é este um terço, e que é muito rico. É isso que eu ia dizer, essa variedade também é uma coisa que a ti te apraz bastante. Tu vibras e gostas muito também dessa variedade do teu dia-a-dia. Eu gosto muito de estar com pessoas e de ter esta possibilidade de, nessas interações com as pessoas, aprender coisas novas e ser capaz também de deixar um bocadinho de mim nessas pessoas. Eu desde muito nova, e isto voltando um bocadinho à minha infância, eu acho que a minha mãe e o meu pai são pessoas privilegiadas no sentido em que tiveram, como eu dizia há pouco, tiveram um acesso a uma educação que se democratizou. A minha mãe foi a primeira pessoa da freguesia dela que se licenciou, e tem uma história muito bonita que ela conta muitas vezes, que foi a primeira pessoa da família que se licenciou, era a irmã mais nova, e quando acabou a 4ª classe, era suposto ter deixado de estudar, e a professora foi à casa do meu avô dizer: não podes tirar a Delinha da escola porque ela é muito boa aluna e ela tem muito potencial, e ela de qualquer forma é muito magrinha, ela nem sequer te vai ajudar a fazer nada. E o meu avô disse: não, nem pensar, eu tenho que sustentar esta casa e eu não a posso ter na escola. E o meu tio, que depois foi o meu padrinho, o meu avô trabalhava no calçado e eles todos já ajudavam a fabricar calçado. Passou a noite toda na oficina de calçado e no dia a seguir veio entregar uns sapatos ao meu avô e disse: eu vou fazer os sapatos para a Delinha poder estudar. Portanto, houve isto é uma história muito bonita e é uma história de dádiva que a minha mãe sempre me transmitiu, e portanto eu sempre senti que eu tinha que dar de volta à sociedade, porque nos deram a nós. Se a minha mãe não tivesse estudado, eu não teria existido, mas eu também não teria estudado, não é? E portanto há aqui um dar de volta à sociedade que eu desde muito pequenina que tenho este sentimento. E portanto, quando eu tenho a possibilidade de
de estar com pessoas e dar-lhes um bocadinho de mim própria, dar-lhes às vezes um bocadinho do amor que eu tive da minha mãe, ou do acesso à educação que eu tive, ou da possibilidade, inclusive da família maravilhosa que eu tenho, porque eu casei, tenho um casamento super feliz, tenho 4 filhos rapazes super saudáveis, e portanto eu poder dar um bocadinho desta tranquilidade que a minha vida é às outras pessoas, para poder servir de inspiração e de certa forma De guia também, não é? Sim, exatamente. Eu gosto muito de ter esta possibilidade. Se eu não estiver próxima de pessoas, eu não consigo ter este impacto. E, portanto, as empresas grandes dão-me essa possibilidade de poder estar com muita gente e de poder falar com muita gente, a minha porta está sempre aberta. E as pessoas vêm muitas vezes ter comigo e querem conversar um bocadinho, e eu tenho sempre a minha porta aberta, porque realmente é uma coisa que me dá mesmo muito, muito prazer. Quando as pessoas me perguntam o que é que tu gostas de trabalhar, em que é que tu gostas de trabalhar, eu gosto de trabalhar em qualquer coisa, porque eu gosto muito de trabalhar. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é estar com as pessoas com quem eu estou a trabalhar. Eu a brincar costumo dizer que o trabalho, não é brincar, eu acho que isto é mesmo sério, o trabalho é a forma de integração na sociedade dos adultos, tal como a escola é a forma de integração na sociedade das crianças. O trabalho não serve por si, nem a escola serve por si. Eu acho que se eles não aprenderem nada na escola, não interessa. O que interessa é eles estarem lá, estarem com pessoas. Se nós estivermos no trabalho, mas também o que nós estamos a trabalhar. Eu às vezes a brincar, digo, estamos todos aqui a entreter-nos a fazer coisas que se nós não fizéssemos o mundo não mudava, não acontecia nada ao mundo. Mas estamos todos em conjunto e estamos a construir uma sociedade. E, portanto, eu acho que é isso que me inspira. Pedindo que nos dês mais um bocadinho de ti, tenho vindo a pedir sempre aos nossos convidados que leituras têm feito, que os têm marcado de alguma forma, que eventualmente nos gostasses de deixar também aqui hoje. Pronto, isto é uma pergunta muito, muito difícil para mim, porque eu adoro livros. Eu sou apaixonada por livros, mas não são livros de negócios. Eu fico sempre assim um bocadinho envergonhada, porque eu não leio os livros que toda a gente lê. E eu acho que os livros que me marcaram mais são os livros que eu não consegui entender. E isto... Descubro que sou socrática e que só sei que nada sei. Vários livros que eu vou lendo e que me chamam a atenção para a ignorância que eu tenho. E vou dar um exemplo. Isto vai parecer super pedante, mas André Malraux, A Condição Humana. É um livro que, sei lá, todos nós que vemos rankings de livros, etc., já nos apareceu lá o nome. E o livro apareceu lá em casa e eu comecei a ler o livro. Eu não percebi nada. O livro é passado em 1928, na China, e com os movimentos entre comunistas e nacionalistas e uma coisa... Eu pensei, eu não percebo nada desta história, eu nunca ouvi falar desta história. Parece-me que é das histórias mais marcantes do mundo e que determina que hoje em dia temos uma China comunista e que tivemos uma guerra fria entre a América e a Rússia, à conta destes movimentos que nós na escola não os aprendemos. Eu não percebi nada do livro, mas a seguir quis ler mais qualquer coisa sobre este assunto. A mesma coisa sobre a África. Há uma escritora que eu não sei se alguma vez te cruzaste com ela, que é a Chimamanda Ngozi, eu acho que é assim que se diz o nome. Ela tem um livro muito pequenino que é Todas Devíamos Ser Feministas, e que é um livro que todos devíamos ler. E que também me cruzei-me com ela num livro dela, e que ela fala sobre a África, aliás, ela tem um TED Talk muito giro que se chama The Danger of a Single Story, em que ela, de certa forma, ironiza ou goza com pessoas como nós, que falam da África como se a África fosse um país. Quando a África é um conjunto de 50 países, acho eu, tão diferentes como Senegal e uma África do Sul, que não tem nada a ver um com o outro. E, portanto, o livro dela também me abre os olhos para a ignorância que eu tenho em relação ao que é a África, o que é cada um destes povos, o que é que... este outro livro que me marcou imenso, que é do Salman Rushdie, que é o Midnight Children, que é um livro sobre a independência da Índia e a separação da Índia
entre o que é a Índia, o Paquistão pertencia à Índia Imperial Inglesa, e portanto a separação entre a Índia e o Paquistão, que depois o Paquistão tem o Paquistão Este e o Paquistão Oeste, que depois mais tarde se torna o Bangladesh, e portanto toda esta história que nós também não aprendemos, que não sabemos nada, a história, o livro começa na independência da Índia e vem praticamente até aos nossos dias e conta um bocadinho a história da Índia que nós não conhecemos. E portanto eu acho que os livros que mais me marcaram são os livros que me mostraram que eu sou completamente ignorante, e que existem pessoas e histórias e mundos completamente diferentes daqueles que nós conhecemos. Depois também há uma escritora que eu acho que eu adoro e que também é pouco conhecida em Portugal, que é a Toni Morrison. Ela até é prémio Nobel e que é uma afro-americana que escreve sobre a escravatura e sobre a situação da raça negra já há mais anos, e que tem uma forma de escrever em que tu sentes fisicamente o que ela está a descrever. Há um livro dela que se chama o Beloved, em que ela descreve o nascimento de uma criança, em que a forma como ela descreve, se calhar não, eu sou mulher, se calhar um homem não lhe acontecia a mesma coisa. Parece que uma pessoa está a viver aquele momento. É uma forma ela é professora de escrita criativa, é uma pessoa que escreve de uma maneira absolutamente fenomenal e que também marca por isso, pela emoção que uma pessoa é capaz de transmitir através da escrita. Há aqui uma... Eu adorava ter talento para escrever alguma coisa desta maneira. Tenho mas não tendo, vou lendo quem realmente tem. Teresa, em jeito de terminarmos, gostava de te perguntar qual é que tu acreditas que possa ter sido, até então, assim, a altura mais desafiadora do teu percurso profissional? Eu acho que, e já falámos um bocadinho disso, eu acho que a Sovena foi talvez o momento, assumir uma área tão grande, com tanta responsabilidade, foi provavelmente o momento mais desafiante da minha carreira. Acho que foi um momento marcante. Acho que se aquele momento não tivesse acontecido, eu acho que toda a minha história a seguir a isso seria diferente. Talvez porque te tenhas proposto uma coisa francamente difícil por ser totalmente desconhecida e porque a superaste, porque conseguiste de facto contornar aquilo que te foi aparecendo. Sem dúvida. E fazeres aquilo que era suposto que tivesses feito. Sem dúvida. Eu acho que a superação nos torna muito fortes. E eu na Sovena passei por um momento que eu acho que percebi depois mais tarde, e agora até na Galp, que me marcou muito, e que me faz diferente de outras pessoas em termos de segurança, porque nós falamos muito de a segurança primeiro e nós temos que assegurar o bem-estar das pessoas, mas a verdade é que para a maior parte das pessoas é conversa. Eu na Sovena tive uma história muito, muito triste de um trabalhador nosso que morreu, novo, com 21 anos, e que coube-me a mim, obviamente, porque eu era a responsável pela área, dizer à família. E aquele momento faz-me ver o tema de segurança e o tema de qualquer flexibilidade que nós possamos dar à volta da segurança como uma coisa absolutamente inadmissível. E eu às vezes ouço outras pessoas a falar e a dizer, mas ele não tem essa visão que tu tens. Pois ele não tem, mas então eu vou contar a minha história. E de cada vez que eu conto esta história, realmente isto tem um impacto na forma como as pessoas veem a questão da segurança. Portanto, foi muito desafiante. Isto foi um episódio. Houve outro tipo de episódios em que eu não estava preparada para os fazer e tive que os fazer. E, portanto, quando eu os fiz, voltando um bocadinho ao tema da BCG, com a postura que é preciso ter, o que se espera de um profissional, com este toolkit de como é que tu deves pensar nos temas e com a integridade, que tu não podes esquecer que estes valores têm sempre que fazer parte daquilo que tu vais fazer, e eu vou lá e faço o que tem que ser feito e fica feito e superamos, realmente ganhamos uma força para depois fazer tudo o que vier a seguir. E tenho mesmo de voltar a agradecer as oportunidades que eu tive de realmente poder fazer isto. Teresa, obrigada, não só uma vez mais por tanto que nos deste hoje aqui ao longo desta conversa, mas sobretudo uma coisa que eu acho que marcou esta mesma conversa e que tu sempre foste dando mostras disso, que é de facto como tu te propões às coisas.
porque nós falamos muito que no mundo dos negócios a cabeça, o racional, o intelecto, mas eu acho que quando nós juntamos o coração e a paixão com que tu falas mesmo da tua história, do teu caminho, eu acho que é por aí que faz francamente a diferença. Portanto, obrigada por isso. Obrigada, Silvia. Obrigada. Até à quinta-feira.